Gente, boa noite. Todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? A tela está partilhada também? Alguém responde aí para mim se está tudo bem. Obrigado, Leite. Boa noite. A gente podia combinar de quando fosse muito frio na... Obrigado, Juliana. Muito frio na terça-feira, a gente fazer outro dia, né? Parece que a gente combina um dia que vai estar frio para fazer, né? Mas é bom que aí quem gosta mesmo de bioética está aqui para a gente conversar um pouco, né? Sempre começo conversando com vocês nesses tempos, dizendo sempre a mesma coisa, né?
E é importante a gente dizer várias vezes a mesma coisa, porque às vezes são as mesmas coisas que precisam ser ditas sempre. Eu espero que esteja todo mundo bem, que tudo esteja bem com vocês, com a família, dentro da medida do possível, que vocês estejam conseguindo passar por tudo isso. Se existe alguma maneira boa, mas da melhor maneira possível, e que isso sirva de aprendizado para todos nós. A gente comece talvez a valorizar um pouco mais algumas coisas que não dávamos tanto valor assim, entre elas o nosso tempo, né? O que nós vamos fazer com ele e que sentido vamos criar com ele. Hoje, graças a Deus, Kevin, está tudo bem, sim. Família, obrigado. Todo mundo em paz. Em paz no sentido de não ter piorado, né? Com a consciência preocupada com os caminhos do nosso mundo, né? Vamos dizer, nossa casa comum. Hoje eu tive uma reunião com o meu orientador de doutorado em português, está em Portugal, eu aqui, né? E falávamos sobre uma coisa muito importante, que eu acho que, independente de qualquer coisa que aconteça ou do que está acontecendo, o que não se pode perder são os parâmetros de civilidade e de democracia, né? Acho que a gente não pode aceitar um passo atrás na questão democrática, com todos os problemas que a democracia tem. Vamos dizer assim, ela é o melhor dos piores sistemas de vida. E eu acho que a gente tem que bater o pé firme de que a gente não deve abrir mão dos nossos preceitos democráticos e pluralistas, que é o que todo bioeticista tem que defender. E se 36, por enquanto eu fui olhar aqui para conferir, guerreiros estão aqui nessa noite fria, são 36 que, na minha opinião, acreditam que a pluralidade, a democracia e a discussão de ideias, ela é primordial para que a gente possa ter uma convivência e almejar um futuro melhor, né? Muitas vezes o futuro demora, muitas vezes ele não chega na velocidade que gostaríamos, mas é sempre possível pensar em melhorar, né? Nessa conversa que eu estava tendo com o meu orientador, talvez eu tivesse muito pessimista pelas coisas que estão acontecendo no nosso país, ele com uma visão muito mais otimista. Afinal de contas, eu acho que vocês estão acompanhando, Portugal é um exemplo de combate à pandemia, etc. E algumas coisas são muito visíveis, assim, né? Que países conseguiram emergir disso com um combate realmente eficaz, são países que tinham um sistema público de saúde muito forte, né? Países que investem pesado, e é o caso de Portugal, no seu sistema de saúde pública, tiveram uma resposta muito bem dada a todos esses problemas. E ele me dizia que, acho que a minha fala estava muito pessimista, ele me dizia que, ele falou, toma um exemplo de Portugal em outro caminho, né, como um país, assim. Portugal hoje é visto pela comunidade europeia, é chamado pela comunidade europeia como a Suécia do Sul, né, ou seja, um país com uma justiça social. Hoje não mais, né? Já fizeram muito. Na época, eu acho que na verdade deram mais o ouro para a Inglaterra do que para eles mesmos, né? Mas usaram, não tenho dúvida que exploraram. Mas se você parar para pensar, a gente estava conversando há 40 anos atrás, ou seja, eu já era nascido, tá? Portugal era uma ditadura, né? Portugal estava sob os domínios de Salazar há 40 anos atrás. E em 40 anos eles são chamados de a Suécia do Sul, né? É um desenvolvimento, um investimento pesado em educação, em saúde, na questão social. Realmente impressionante o salto que isso pode fazer. E num país que não é, tudo bem, tem os recursos da comunidade europeia, mas não é um país tão pleno de recursos assim. E vocês veem com um dado extremamente interessante que ele me passava, é que quando acabou a ditadura de Salazar, apenas 20 mil portugueses estavam no ensino superior. Só pessoas de classe muito alta economicamente tinham acesso a esse ensino. 40 anos depois, Portugal tem mais de 500 mil alunos e praticamente não existe quem queira em Portugal que não consiga fazer um curso superior. Você tem a opção sua, fazer um curso técnico, etc. É um investimento pesado em
em educação, e não apenas abrindo vagas, mas vagas de qualidade, indexando pesquisas cada vez mais para a comunidade internacional e acreditar firmemente na questão democrática, na questão de que você tem que discutir ideias, tem que ir a parlamento. Portugal é um país que não se exime disso, né? Já discutiram a nível constitucional agora aborto, eutanásia e uma série de outras questões. Os tabus estão ali para serem discutidos. A gente tem que ter a esperança de que vamos conseguir melhorar, né? Às vezes é difícil, a gente às vezes vai para baixo, mas em 40 anos isso é possível, uma geração, né? Tudo isso para falar de pluralidade, de discussões bioéticas, porque me deu a impressão, parando um pouquinho, que é bom quando veio o Ivaí, quando veio a Vivi, que vocês veem uma outra visão de bioética, porque às vezes eu tenho a sensação de que ficam vendo muito a minha visão. Sim, o Partido Socialista foi para o terceiro mandato, né? Já tinham 2 anteriores. Quando eu estava lá em outubro, estava vendo a votação e eles ganharam de novo. É o Partido Socialista que é o governo de Portugal. Então, assim, eu acho que às vezes eu deixo muito a minha visão, até porque eu sou bastante enfático na minha visão. E não tem nenhum problema com isso. Eu já falei para vocês, eu não escondo as minhas opiniões e nem jamais acho que alguém deve escondê-las. Então eu trouxe para vocês hoje um pouquinho para a gente falar sobre modelos de bioética. Assim, é claro que nem se eu quisesse teria todo o conhecimento sobre todos os modelos. Eu até gostaria de ter, mas não tenho capacidade para isso. O que eu vou tentar trazer para vocês são várias visões de como a gente enxerga a bioética e alguns referenciais, por exemplo, quem são os autores mais famosos nesse campo, se existem livros dessa visão já traduzidos para o português aqui no Brasil, e um apanhado geral de todas as maneiras como a gente pode pensar e repensar a bioética, que é uma disciplina que bebe muito, obviamente, de questões filosóficas, mas que já saiu um pouco dessa questão unicamente de ser uma disciplina de reflexão, né? Não que os filósofos só fiquem pensando, né? Afinal de contas, desde Marx já disse que chegou a hora dos filósofos pararem de interpretar o mundo e de transformá-lo, né? Então, não que o filósofo fique só pensando, mas a bioética ela tem muito de uma questão prática e você pode trabalhar bioeticamente única e exclusivamente do ponto de vista prático. Mas mesmo do ponto de vista prático, você tem algum tipo de substrato ou embasamento filosófico, teórico por detrás da maneira como você aborda a sua visão bioeticista. E como todo no mundo, existe uma ideologia por detrás disso, né? Eu sempre repito essa frase para vocês do Paulo Freire, né? Você não tem nada no mundo que seja neutro, ou não tem uma ideologia. A questão maior é a sua ideologia, ela é inclusiva ou ela é excludente? Que tipo de ideologia você tem? E a gente vai ver aqui que tem muitas visões de países e de orientações e de maneiras de pensar o mundo que refletem claramente nas linhas de bioética que muitas vezes adotadas nesses países. E que nem sempre refletem aquilo que é para a gente, né? Aquilo que a gente precisa aqui no Brasil, porque a gente tem algumas questões muito peculiares nossas que precisam ser discutidas com uma visão muitas vezes nossa. Não que a gente não possa aprender com outros, mas a gente precisa de soluções muito nossas. E muitas vezes pode passar na cabeça de vocês que estão começando, a maioria está começando a galgar as trilhas da profissão, pode pensar, tá, mas eu tenho tanta coisa para aprender, né? Tanta coisa para eu estudar, tanta questão de anatomia, de fisiologia, de patologia. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu estou falando mais para aqueles que estão na área da saúde, né? Mas assim, a gente não pode chegar na beira do leite sem um comportamento ético e bioético, tá? Porque se nós chegamos ali sem isso, a gente está correndo um grande risco de, no mínimo, deturpar nosso caráter, nossa profissão e pior de tudo, de prejudicar o nosso paciente, né? Então, quando muita gente diz isso, e muitos professores talvez digam isso para vocês em sala de aula, além daquela questão de medicina é ruim, vocês vão se decepcionar. Eu acho que tem poucas coisas na humanidade que a gente não se decepciona em algum momento, mas isso não quer dizer que seja ruim.
Mas, e muitas vezes dizem assim, para que estudar essas coisas? Para que ficar falando de política, de sociologia, de oncologia, junto com oncologia, junto com antropologia, com qualquer coisa? Porque o médico, ele é um ser humano que trata de outro ser humano. E se a gente não tem uma conversa, não tem uma, uma relação com o outro ser humano, né, dificilmente a gente vai desenvolver uma boa técnica médica. E muita gente se apressa em dizer, não, discussões filosóficas não cabem aqui, discussões filosóficas não têm espaço aqui. Eu gosto muito de uma frase de Deleuze, né, Gilles Deleuze, que diz o seguinte: se a filosofia e suas discussões estão mortas, se alguém diz isso, a única maneira que ele via da filosofia ter morrido só se fosse de rir, né, dessas pessoas que acham que a filosofia não tem espaço no nosso dia a dia e que as grandes questões da humanidade não têm espaço para serem resolvidas. Eu trouxe uma coisa que é muito próxima, né? O pessoal, a maioria daqui está no Paraná. Algum tempo atrás, vocês devem ter visto o histórico de alguns estudantes de medicina que invadiram o pronto-socorro, né? Tem um relato do paciente, né? Achei que era uma briga, diz o paciente, né? Foi invadido por formandos no Paraná. E era no final do ano, foi comemorar o fim do treinamento no pronto-socorro, né? Tiveram notas suspensas, foram impedidos de participar da formatura, tudo isso. Mas por que chegou a esse ponto, né? A pergunta que o bioeticista faz, como todo bom filósofo, é assim, tá, foram punidos, foram suspensos, foram impedidos de participar da formatura, mas a grande questão, na minha visão, é por que chega a esse ponto? Né? Por que tamanho desrespeito? Eu não sei se vocês lembram desse caso. Os formandos invadiram, fizeram arruaça, barulho, bagunça, os pacientes internados no pronto-socorro, doentes, etc. Por que chegamos aí? Será que faltou na formação deles, ao longo dos 6 anos, uma avaliação, uma instrução bioética? Assim, é bem recente, né? Ainda está na cabeça de vocês bem fresco. E às vezes a gente deixa passar e fica pensando assim, tá, mas por que isso acontece, né? Porque essas pessoas não tiveram uma formação. Uma das grandes brigas, e vocês vão ver agora, a gente vai falar sobre essas abordagens bioéticas, uma das grandes brigas do bioeticista é exatamente essa. Assim. Eu sou capaz de pegar, eu estou dizendo eu assim no sentido geral, tá? Porque eu sou professor de bioética de vocês, com uma carga horária bem menor do que eu gostaria. Eu digo assim, eu não gosto de usar a expressão se teve algo de bom, porque eu acho que quando a gente tem mais de 30 mil mortes, é difícil você tirar alguma coisa de bom, né? Por enquanto, no Brasil que eu estou falando, né? Mas, assim, vamos dizer, se a gente pôde fazer alguma coisa durante esse período, eu acho que foi estender essa carga horária com todas essas nossas reuniões, que era a carga horária que eu gostaria de ter para conversar com vocês. Mas é bem menor quando a gente está na universidade. Mas eu digo assim, a grande discussão do bioeticista e do filósofo, de uma maneira geral, que trabalha com ética, é possível pegar uma pessoa já que entra, na maioria das vezes, para ter aula conosco, 18, 19 anos, e ensinar essa pessoa a ter um comportamento ético? Isso é possível? É possível ensinar alguém a se comportar de maneira ética? É possível... Aristóteles, que é um dos maiores pensadores, e eu recomendo muito sobre ética, né? Um dos maiores pensadores sobre tudo, mas sobre ética também. Eu recomendo muito que vocês leiam um livro dele chamado Ética Nicômaco, né? Que é o filho dele, e ele explicando como é que como é que seria um comportamento ético para o filho dele. Aristóteles era bem pesado sobre isso. Ele dizia assim: ética se aprende no colo da mãe, né? Se você ou aprendeu ou não aprende mais. Eu discuto um pouco isso. Eu prefiro ser mais otimista um pouco. Não sou otimista sempre não, tá? Mas nesse caso eu prefiro ser um pouco mais otimista. Prefiro pensar como Nelson Mandela. Mandela dizia que ninguém nasce aprendendo a odiar o outro, a cor da pele, a situação social, etc. A gente aprende a odiar ao longo da vida. E se a gente for capaz de aprender a odiar, a gente pode ser capaz de aprender a amar também. Então eu acho que sempre há espaço para que a gente possa discutir. E o espaço para que a gente possa aprender a amar é primeiro colocar-se no local do outro. E colocar-se no lugar do outro sempre exige uma praça, uma ágora democrática. E por isso tem tantas visões de bioética. E a bioética se preza por preservar essas visões para que elas venham para um debate. Então é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje, as visões bioeticistas, quais são os autores bioeticistas algumas vezes sobre aquele tema, mas qual é o fundamento filosófico que está por detrás desses autores bioeticistas em algum momento,
se há tradução de livros dele para o português, quais são as ideias gerais de cada uma das maneiras com que a gente enxerga a bioética. Então, para começar, né, um dos principais modelos bioeticistas, talvez um dos primeiros modelos de bioética, tenha sido o modelo da casuística. O que é um modelo da casuística, gente? Ele tem alguns autores básicos, né? Esses são os dois autores básicos do modelo da casuística, e ele tem uma obra de referência, tá? Que foi pela Universidade da Califórnia, pela UCLA, foi publicado em 1988. Tá? Quando não trouxer a tradução em português, é porque não tem a tradução em português. Tá? Infelizmente, só tem a obra em inglês. E o que é um modelo de casuística, né? Qual é a referência histórica dessa abordagem bioética, né? Você imagina um caso concreto, porque bioética é concretude, né? A gente está dentro de um hospital, está junto com o pessoal do direito, também trabalha muito com biodireito, tem que decidir uma lei, tem que ter um recurso escasso, tem que definir sobre eutanásia, sobre aborto, tudo aquilo que a gente já vem conversando. Então, que olhar, que bagagem a gente traz para colocar nesse momento de discussão? Que são coisas muito... que você tem que ter muito cuidado na escolha de palavras, né? Porque, como a gente conversou, não existe, eu falo isso sempre, neutralidade no humano. Então, obviamente, quando eu chego para uma discussão, eu chego com uma bagagem. Né? Que bagagem é essa? Que olhar teórico eu chego para uma discussão? Embora, por exemplo, o autor que eu mais gosto, que chama-se, que eu já falei para vocês, Emmanuel Levinas, ele dizia que toda discussão ética ela tem que partir do princípio da epoqué. O que é o princípio da epoqué grega? Suspender os seus julgamentos. Notem bem que ele não está dizendo que a gente tem que chegar numa discussão sem embasamento teórico. Embasamento e não neutralidade é de todos nós, pertence a todos nós. Apenas no momento da discussão nós temos que suspender, e mais do que o julgamento, o nosso pré-julgamento. Né? Não chegar, mesmo com toda a nossa base teórica, achando que a nossa base teórica é que tem que prevalecer naquela discussão. É difícil, é um exercício muito complexo. Mas eu acho que é um exercício que, se tem alguém que, sem puxar a sardinha para o nosso lado, mas se tem alguém capaz de tentar fazer um exercício desse, de suspender pré-julgamentos, etc., 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 são os profissionais da saúde. Né? A gente lida com todas as questões do humano, em todas as suas nuances, em todos os seus sofrimentos. É muito difícil que a gente consiga, ainda depois de um tempo de profissão, entrar numa relação com pré-julgamento. Se depois de alguns anos você vai pré-julgar alguém, eu acho que a profissão vai ser muito triste. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, mas eu me lembro quando eu estava no terceiro ano, a maioria aqui está para o terceiro, quarto ano, eu atendi em UTI pediátrica e uma criança tinha sido abandonada pela mãe. E eu comecei a falar muito com a minha chefe, falei, mas que absurdo, que tipo de mãe é essa, que abandona o filho, que não sei o quê. E a minha chefe virou para mim e falou assim, Frederico, eu vou dizer uma coisa só para o resto da tua vida. Se você começar a julgar nessa profissão, você vai ser muito triste. Tem um certo preconceito no que ela falou, eu vou repetir, só porque eu perturbo muito, eu já disse para vocês, os advogados, porque, né, às vezes o namorado da Tati está por aqui e tal. Eu perturbo muito os advogados porque meu pai é advogado, então é uma relação mal resolvida, então por isso que eu perturbo. Mas essas não foram minhas palavras, foram palavras da minha chefe, e ela disse, se você quer julgar alguém, vai fazer direito. Tá? Assim, é ali que você vai julgar alguém. Aqui na nossa profissão, não... hoje não tá, Tati? Que bom, então não preciso ficar preocupado de ele ficar triste comigo. Já basta uma que me odiava, que era a Carol, né? A Carol achava que eu era a pessoa mais chata do mundo, depois ela mudou de ideia, mas sempre fica aquela desconfiança se ela não acha ainda um pouquinho até hoje. Então, assim, a nossa profissão tem muito disso. A gente tem que suspender o julgamento. É muito difícil você chegar ali carregado das tuas expectativas e entender que o outro não tem essas expectativas. Né? Quais são as expectativas do outro? Esse momento de diálogo tem que haver. Isso não quer dizer que nós não teremos um embasamento teórico. Então, o primeiro grande embasamento teórico da bioética foi o modelo de casuística. É um modelo que se refere à Grécia Antiga. Já havia momentos correntes de pensamento casuístico. Tá? E baseia-se muito na questão aristotélica de ciência e ética. E o que é um modelo de casuística, gente? O modelo de casuística tem uma proposta básica. O elemento principal desse modelo é o estabelecimento de casos paradigmáticos. Né? A bioética é muito prática, como eu falei. Então, o que são casos paradigmáticos? São aqueles casos
num dos primeiros encontros nossos, a gente falou de alocação de recursos escassos, eu trouxe até uma historinha que era verdade, né, de um julgamento de um naufrágio. Isso é um caso paradigmático, né? Você tem um caso e, a partir daquele caso, você tira aprendizados para vários outros casos que acontecerão e que terão situações semelhantes àquele caso que se tornou um paradigma. Tem vários casos, né? O caso da como é o nome dela? Acho que é Terry alguma coisa, eu não me lembro, que desligava, não desligava, tirava alimentação, não tirava alimentação. Então, são casos paradigmáticos, são casos que transformam isso numa discussão social e, a partir dali, você tira muito dos aprendizados. São feitas analogias e comparações com casos novos que apresentam. Isso é uma maneira de olhar a bioética. É uma proposta que utiliza muito essa questão da analogia, então, com o raciocínio utilizado. Quem já viu filme norte-americano já viu isso, né? Aquelas séries que a gente. Eu gosto de séries de tribunais, aquelas coisas. Como eu disse, eu tenho um caso muito mal resolvido com o direito, então eu gosto de assistir essas coisas. E vocês, quem já viu esse tipo de série, já percebeu que normalmente os julgamentos norte-americanos, eles têm muito daquela questão assim, mas no caso de fulano de tal contra o governo, lá não sei aonde, o veredito do juiz foi esse. Então isso já praticamente já começa a te empurrar que provavelmente você vai repetir, porque aquele caso foi um caso paradigmático e aí todos os outros casos serão discutidos. Embora você tenha a lei, a questão da prática é muito importante na visão anglo-saxã da justiça. É diferente da nossa visão latina, que muito do direito romano, né? Você tem o Código Civil, a lei te diz o que pode ou não. Eles usam muito a questão dos casos paradigmáticos e aí, obviamente, por essa questão de já usarem isso no direito há muito tempo, quando veio para a bioética, veio com essa visão casuística, essa visão de um paradigma, essa visão de você beber de casos que são exponenciais de uma determinada discussão. Então, os Estados Unidos e a Inglaterra, eles utilizam muito dessas citações de casos pregressos como fonte de jurisprudência e na bioética também. Vale, claro, obviamente, salientar, né, gente, que quem também já viu uma sentença desses países e em caso de julgamento, essas sentenças dos casos paradigmáticos, o juiz faz uma revisão filosófica assim, de vários autores, uma questão moral. Então, é muito embasado para que você utilize isso. Né? Não é uma coisa assim, eu julguei esse caso aqui e pronto, foi a minha opinião. Não, tem todo um embasamento. E a partir, justamente por ter esse embasamento, é que eles transbordam esses casos para outros casos que tenham questionamentos semelhantes ao que foi proposto. Tá? Então, a grande contribuição desse modelo foi de permitir exemplificar com casos reais. Né? Isso é uma vantagem, assim, não é um modelo que eu particularmente sou apaixonado, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando tem ideias boas, porque a gente está aqui colocando na mesa, né, no tabuleiro, todas as opções. E não tenha dúvida que você poder estudar um caso que realmente aconteceu, com as discussões que realmente aconteceram, com os posicionamentos de quem passou por aquilo, de quem vivenciou aquilo, te cria uma experiência tremenda. Muito da nossa experiência profissional, ela é feita, ela é vivida por isso, né? A nossa profissão se desenvolve de, muitas vezes você está ali com alguém no plantão do teu lado, que é mais velho, e ele diz, olha, isso aqui é isso porque eu já vi isso. Eu já tive um caso paradigmático, isso aqui está se repetindo, aí você vai ver e realmente é. Né? Então, essa questão de você poder ter um caso teórico, que se transforma numa questão prática para você, um caso que existiu de verdade, que você vê as emoções, isso é uma das grandes vantagens do nosso modelo de casuística. A casuística também traz, como modelo de discussão, a importância da questão da analogia e desse julgamento prático. Você está ali no dia a dia e precisar tomar decisões e tomá-las baseado em alguém que já passou pelo problema e já tem um conhecimento do que aconteceu. Como todo modelo tem crítica, né? Todo modelo você tem a sua tese e você tem os críticos daquela tese. A maior crítica, obviamente, tem sido a dificuldade de adequar esses casos, né, que são paradigmáticos, às diferentes culturas e períodos históricos. Né? Como assim? Bom, você tem um caso paradigmático, que é uma forma de pensamento, muitas vezes, por exemplo, um caso norte-americano, uma questão muito do pensamento anglo-saxão, nem anglo-saxão dá para generalizar, né? Do pensamento norte-americano, por exemplo, ou inglês, ou australiano, por exemplo, tem muito da questão da comunidade e como é que você transforma esse caso, essa discussão daquela comunidade para algo que pode ser mantido para diferentes culturas, né, da realidade daquele país, pode ser transferido para outro país,
né, para outra realidade, mesmo que muitas vezes próxima, né, você fala assim, tá, mas são culturalmente próximos, por exemplo, a questão entre Inglaterra e Estados Unidos, tá bom. São culturalmente próximos, tem uma colonização inglesa. Nós também somos culturalmente muito próximos de Portugal, né? Falamos português, etc. Mas a questão socioeconômica é muito diferente. A questão da imigração é diferente, a questão da miscigenação, do tamanho do país, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, você pode pegar um caso e transformar esse caso para dentro do próprio país, às vezes, mas muito mais para países e culturas diferentes, para períodos históricos diferentes, né? Então, às vezes, você tem um caso paradigmático, por exemplo, não sei se tem, mas vamos chutar um caso, por exemplo, da questão do sufrágio feminino. Até pouco tempo atrás, o sufrágio feminino era proibido, você talvez já tivesse discussões anteriores à liberação, essas discussões deram um parecer dizendo que deveria continuar proibido, mas em algum momento foi liberado. Então, se você usasse sempre aquele caso paradigmático, você nunca mudaria a posição, a postura, né, da visão que você tem. Então, essa é uma outra crítica, né? O tempo evolui e a gente tem uma visão totalmente distinta do que tinha há algum tempo atrás. Tá? Esse tempo evolui não significa necessariamente na direção correta. Tá? Evolui no sentido de mudar, né, de cambiar. Muitas vezes pode ser para bem ou para o mal. A própria seleção dos casos que seriam paradigmáticos, isso é uma outra crítica, tem um forte componente ideológico hegemônico. Né? Existem pessoas que escolheriam quais casos poderiam ser paradigmáticos ou não. Quais casos viriam como casos de paradigma, responderiam provavelmente à visão que aquela sociedade tem daquele caso, sem espaço para que outras discussões pudessem continuar surgindo, né? Esse modelo de casuística ele sofre uma crítica muito severa, obviamente, dos autores europeus, né? Principalmente europeus continentais, né? Franceses, italianos, portugueses, espanhóis, bioeticistas criticam muito essa questão dos casos paradigmáticos, muito por causa que é uma questão de uma visão muito anglo-saxã, principalmente norte-americana. Mas como tudo na vida tem suas vantagens e suas desvantagens. Nós temos outro modelo importante, que é um modelo autonomista. Esse também é um modelo de bioética, de visão muito norte-americana, talvez esse mais ainda do que o modelo casuístico, porque o modelo casuístico, vocês viram, bebe também na questão grega, filosófica de Aristóteles. Esse modelo autonomista, ele tem como autor principal esse bioeticista que faleceu há pouco tempo atrás, 2 vezes esteve no Brasil, tive oportunidade de ouvi-lo falar, chama-se Tristan Engelhardt, e ele tem uma obra de referência, que tem tradução para o português, chamada Fundamentos da Bioética. Foi traduzido pela editora Loyola, de São Paulo, e a primeira edição no Brasil é de 1998. Então, quem tiver interesse consegue encontrar o livro em português. Tristan Engelhardt é um bioeticista norte-americano do Texas, tá? Tem uma visão muito arraigada da questão norte-americana, né? Eu ouvi falar em público e achei que o meu inglês estava bem ruim, porque ele defende essa questão da autonomia a qualquer preço, tá? da individualidade, do direito à propriedade privada, o ideal norte-americano. E ele disse com todas as letras, sendo bioeticista, que no Texas, se alguém invade a sua casa à noite, você está autorizado a atirar nessa pessoa, dentro do seu quintal, e ele concorda plenamente com isso, não tem que questionar nada. Então, as discussões tinham esse embasamento muito forte dessa visão autônoma, né, norte-americana, com todas as críticas que isso traz, mas assim, mesmo que tivesse essa visão, nunca se absteve ao debate, né? Você, como todo bioeticista, tem que estar pronto para isso. Então, o modelo autonomista, então, ele tem uma referência histórica, que é o liberalismo norte-americano, e tem uma proposta básica. Ele propõe os direitos e propriedades do indivíduo, né? Filosoficamente, ele bebe de John Locke. Quem gosta de filosofia conhece, né? Não dá para a gente... Seria um prazer ficar aqui várias aulas falando para vocês sobre todos os filósofos que aparecem. Não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas eu botei tudo para quem quiser anotar, depois vou disponibilizar a aula, procurar as referências, ir atrás para poder se aprofundar, para poder ter uma visão bioeticista. Né? Sempre lembrando que toda visão tem sua crítica e que o debate é o mais importante dentro da bioética. E essa visão autonomista, então, ela inclui o corpo do indivíduo como sendo de sua propriedade, tá? E não apenas como posse, como era até então considerado e ainda é considerado
que o indivíduo tem uma posse pelo seu corpo, mas ele não é proprietário. No Brasil isso se faz, né? Você, por exemplo, se você quer doar um órgão, você não pode chegar e falar, eu quero doar, tira o teu órgão, pronto. Tem que dar para alguém, tem que passar pelo comitê de ética em pesquisa, tem que ter avaliação da comissão de ética do hospital, tem que ter autorização desses. Então, assim, mas eu não sou dono do meu próprio corpo? Não, você cuida do seu corpo, você tem posse dele, mas você não é dono dele. Isso uma visão de um outro modelo bioeticista. No modelo autonomista, não, o corpo é propriedade. O que isso abre? No mínimo, nesse exemplo que eu citei do Brasil, você tem essa ideia de que o indivíduo é dono de si mesmo, o seu corpo é sua propriedade, você já imagina que esse autor bioeticista Tristan Engelhardt, por exemplo, defendia claramente que o transplante de órgãos deveria ser feito no mercado, né? Eu tenho um rim, quero vender, preciso do dinheiro, é meu, é compatível com alguém, eu vendo para quem eu quiser. Porque eu sou dono, e se eu sou dono, a propriedade é minha, propriedade privada, ela está acima de qualquer outra discussão e eu faço com isso o que eu quiser. Essa é a proposta desse bioeticista e ele tem os seus fundamentos teóricos em John Locke, uma série de questões relacionadas ao liberalismo norte-americano. É uma proposta extremamente individualista, né? E ela tem uma crítica, como toda proposta, né? A maior crítica, usei esse exemplo não à toa, que pode ser feita, dentre outras, né? Mas para ficar bem claro, né? Talvez onde as pessoas, principalmente os europeus, criticaram demais, é essa possibilidade de comercialização de órgãos, né? O estabelecimento de contrato em vida para utilização pós-morte também. Por exemplo, mesmo que eu não queira doar intervivos, doar o meu rim intervivos, eu posso dizer o seguinte, bom, quando eu vier a morrer, quando eu falecer, se ainda for eficaz, assim, ainda estiver funcionando minha córnea, por exemplo, ou eu tive morte cerebral e pode tirar o pulmão, o fígado, qualquer coisa que seja, esses órgãos estão vendidos para fulano de tal, para empresa tal, para pesquisa de células não sei aonde, porque é meu, eu posso fazer isso. Tá? Então é todo um estabelecimento de contratos sobre o corpo do indivíduo e há muita crítica, obviamente, a respeito desse tipo de abordagem bioética, desse modelo autonomista de abordagem bioética. Nós temos também o modelo coerentista. Hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente tem muita teoria em cima, né, mas para vocês entenderem que quando a gente tem aquelas discussões todas, elas não vêm do nada. Tá? Você tem toda uma carga teórica por detrás. Quais são os autores, então, básicos do modelo coerentista? John Arras é um autor básico, né? A obra de referência dele está aqui citada para vocês. Essa aqui é legal porque online você consegue, tá, acessar, mas infelizmente não tem tradução para o português. E qual é a referência histórica? Né? Principialismo e casuística. Aqui já começa uma discussão um pouquinho, que vocês vão ver que acontece em bioética. Às vezes algum autor tem uma ideia assim, do tipo, eu vou juntar essa visão com essa visão e vou dizer que é um modelo meu que eu inventei. Na verdade, muitas vezes é a junção de alguns modelos. Assim. Eu gosto muito de uma visão bioeticista profunda, que quem trabalha muito com bioética no Brasil conhece bem, o professor Goldin, lá da PUC de Porto Alegre. Ele tem uma visão muito de bioética profunda, de juntar algumas visões, alguns modelos. Eu acho que quanto mais a gente juntar e puder agregar a nossa carga de conhecimento teórico, mal não vai nos fazer. Então, no modelo coerentista, a gente tem como referência histórica tanto o principialismo quanto a casuística. Tá? Qual é a proposta básica, então, desse modelo? A utilização conjunta de modelos baseados em princípios e em casos. Depois a gente vai ver o modelo principialista. Tá? É uma proposta de integração, na verdade, entre métodos dedutivos e indutivos. Quem gosta de filosofia da ciência também é muito, eu recomendo essa questão de dedução, indução, né? Quem gosta de Kuhn, né? Paradigma kuhniano da ciência, Karl Popper, que tem uma frase fantástica na questão da ciência, né, gente? Ele diz uma coisa que eu acho, que eu guardo para mim assim profundamente, diz que se você estudou uma teoria, seja ela qual for, eu acho que serve aqui para essa aula, eu me lembrei agora, porque a gente está falando de vários modelos, não várias teorias. Se você estuda uma teoria, tá? E você não encontra nessa teoria nada de errado, ou que possivelmente poderia estar errado na teoria, mas você ainda não tem como provar, se você não encontra nada de errado ali, só significa uma coisa, que você não entendeu a teoria. Porque toda teoria
ela explica um conceito de um pedaço do mundo, mas não explica o mundo todo. E se você vê essa teoria e não encontra nada que pudesse ser verificado ou falseado, é porque você não entendeu a teoria. Eu acho fantástico essa explicação da ciência, que no mínimo deixa o campo sempre aberto para uma discussão. E isso cria, para o leigo, que não está acostumado à discussão científica, coisas muito difíceis, às vezes, de você conseguir explicar. Por exemplo, né, a gente tem uma discussão, ainda tem algumas discussões, né, assim, a teoria da evolução. Aí alguém diz assim, tá vendo? É só uma teoria, pode ter outra. Sim, por isso chama-se teoria, porque em ciência só pode ser uma teoria, né? O cientista não é dono da verdade, não pode dizer que aquilo é a verdade absoluta. Mas aquela teoria explica muito melhor do que outro sistema. A gente já teve um sistema universal ptolomaico, a gente tem um outro sistema coperniciano. Então você tem vários tipos de sistemas, você vai tentando explicar melhor aquilo que explica o teu mundo. E aí quem gosta de filosofia da ciência tem o Kuhn, né, que é o Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, que diz assim, o ser humano evolui em paradigmas. Quando você tinha a explicação de que a Terra era o centro do universo, você conseguia fazer cálculos de várias coisas que provavam que essa Terra era o centro do universo. E aí você começa a ver, de repente, que essa teoria começa a fazer água por todos os lados, começam a aparecer novos cálculos, novas evidências. Num primeiro momento, a briga é muito intensa entre quem dominava a teoria antiga, que explicava o mundo, e essas coisas que estão surgindo. De repente, assim, a gente tem a ideia de que a ciência evolui numa linearidade. Né? Como dizia, não, você tem todo esse paradigma que explica tudo, e tem um monte de coisa que está vazando água aqui, aplicando novo, e de repente esse paradigma sai e o outro acende, e ele explica todo o universo até que ele começa a fazer água de novo. E essa discussão, essa questão teórica da ciência, ela é sempre em evolução. Foi só, desculpa devagar, é só divagação, é só um adendo do ponto de vista de filosofia da ciência, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas serve muito para a gente aqui na questão dos modelos. Né? Nenhum deles é uma explicação engessada do mundo. Todos eles fazem água em algum local e se você consegue entender aonde eles fazem água, é porque você entendeu como funciona o modelo. Porque não há problema nenhum em você fazer a crítica. Então, o modelo coerentista, então, essa proposta de integração entre dedução e indução, ela surgiu na aplicação prática da bioética, né, no dia a dia. Nesse modelo não há prioridade entre as duas abordagens. Teoricamente, as duas abordagens, tanto a principialista quanto a casuística, teriam que se integrar. Tá? Por isso é que a gente denomina isso de coerentista. Tá? E a gente tem alguns filósofos que trabalham muito nesse sentido em outras áreas, mas que se usa muito na bioética. Um deles é muito famoso, que aí, se o namorado da Tati estivesse aí, ia gostar muito, né? Que é um filósofo que o direito usa muito, que é o John Rawls. E não à toa a obra dele é a Teoria da Justiça. Né? Eu não sei se agora, desculpa, eu esqueci de rever, esse aqui tinha anotado para eu rever, se já não traduziram para o português, mas eu esqueci de rever. Então, se alguém depois tiver paciência e gostar, dê uma olhada, que eu não tenho certeza. Propôs a utilização, então, de um equilíbrio reflexo na abordagem de situações reais, né, onde a gente tem alguns princípios que nos guiam, mas temos também as discussões práticas dos casos paradigmáticos pregressos, que deveriam ser utilizados no raciocínio para encontrar uma solução. É uma proposta ainda individualista, tá? Que envolve a questão de princípios e de casos nessa integração coerentista e, obviamente, também tem sua crítica. Né? A maior crítica evidente é que não se trata de um modelo de avaliação bioética. Na verdade, você pega dois modelos e tenta ser o mais eclético possível. O que, embora seja uma crítica para dizer que não é um modelo, é um elogio quando você tenta ter várias abordagens, porque as situações não são as mesmas em todos os casos. Nós temos um modelo contratualista. Vocês estão vendo que eu estou começando por todos os modelos que eu não gosto, né? São todos os modelos muito embasados na questão anglo-saxã, depois a gente vai para os que eu gosto mais. Nós temos como autor básico esse bioeticista chamado Robert Veitch. A obra de referência dele está aqui. Opa, desculpa. Tá? Infelizmente não tem tradução para o português. Eu digo infelizmente porque mesmo que eu não concordo é sempre bom ler, né? E você ter que ler de segunda mão algum comentário sobre ele ou não ter acesso ao livro totalmente, é difícil você ter. Muitas vezes a gente tem tanta coisa para ler que ficar comprando tantos livros assim e são caros, né? Ela devia ter uma tradução, seria mais legal.
Qual é a proposta básica, então, do modelo contratualista? Bom, o nome já diz tudo do modelo, né? É um modelo que propõe uma nova perspectiva na relação médico-paciente-sociedade. A gente está usando muito do modelo contratualista hoje em dia, né? A medicina bebeu muito a área da saúde bebeu muito dessa visão bioeticista de modelo contratualista, né? O que é o termo de consentimento livre esclarecido, se não um contrato que você assina, né? Olha, eu estou ciente, os riscos são esses, há um contrato ali. Então, a maior contribuição desse modelo contratualista foi a de propor um repensar na forma de relacionamento médico-paciente. Nós tínhamos uma tradição muito paternalista, oriunda da escola hipocrática, e no modelo contratualista o médico mantém responsabilidade sim pelas decisões técnicas que ele vai tomar, embasadas pela sua competência profissional, mas o que é quase como você pode fazer eu ia usar a palavra portfólio, mas alguns alunos têm alergia quando eu usar essa palavra. Então você faz assim como é que eu vou dizer, um álbum de fotos bonitas, aí você vai vender o seu peixe. Diz, olha, eu acho que você tem que fazer essa cirurgia, os riscos são esses, a porcentagem é essa. E em alguns locais você é obrigado a publicar anualmente as suas porcentagens de complicação. Eu sou o doutor fulano de tal, trabalho no hospital tal. Operei tantas colocações de válvula nesse período, tantos por cento desinfectaram, tantos por cento evoluindo com isso, tantos por cento evoluiu com aquilo. Porque quando você for apresentar o contrato para o paciente, o que a gente faz no Brasil muitas vezes? A gente usa estatísticas de fora, né? Isso aqui só vai colocar uma derivação ventrículo-peritoneal. A chance de infecção é 2%. Mas qual é a chance de infecção com você? Tá? Se é um contrato, né, isso está cada vez mais exigido. É 2% da literatura mundial, mas a sua é 2%. Então você percebe como há toda uma relação de um contrato entre o médico e o profissional e o paciente. E o médico bota esse portfólio dele ali, desculpa a expressão, gente, a amostra, quem não é da UNEST não vai entender, né? Mas eu acho que a maioria aqui é, né? Você coloca a amostra, esse seu portfólio, e o paciente decide, né? Com o seu estilo de vida, com a sua maneira de ver o mundo, com as coisas que ele quer para ele, quais são as aspirações que ele tem para a vida dele, ele vai decidir, não, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, isso aqui eu quero, e isso vai sendo discutido numa forma de um contrato. O processo de tomada de decisão, então, deve ocorrer em um clima de troca de informações, é uma negociação, é um contrato, né? A negociação caracteriza-se por possibilitar que todos os envolvidos tenham vantagem no processo. Eu acho isso extremamente discutível, né? Se sempre não parece algo filosófico, mas é muito filosófico, né? Porque a discussão de um contrato, se você tem uma discussão de um contrato, você está partindo do princípio bastante liberal de que as relações humanas devem se pautar em contrato. As relações humanas devem se pautar em contrato individual ou as relações humanas devem se pautar em contratos sociais. Aquilo que é melhor para a sociedade deve prevalecer. Essa talvez seja uma das grandes discussões filosóficas da história da humanidade, né? Eu, como indivíduo, vivo para mim ou vivo para minha sociedade, né? Essa discussão era muito profunda, né? Então, assim, você possibilitar que todos os envolvidos tenham vantagens no processo. Eu acho que num contrato mesmo de negócio, né? Assim, eu não sei se todo mundo consegue ter vantagem o tempo todo nisso, né? Parece que sempre alguém vai sair perdendo, né? Como diz um músico uruguaio que eu gosto muito, que é o Jorge Drexler, ele diz: sobem as marés, mudam os ventos, fazem tudo e vai perder sempre o mesmo, né? Então tem que tomar cuidado em quem vai ter todas essas vantagens no processo. Mas, de qualquer forma, é um modelo que estabelece uma nova forma de relação, né, entre o médico e o paciente, entre o médico e a sociedade, da relação médico-paciente com a sociedade, né? Isso teve influência muito grande, a gente começa a ver em toda a questão de uma questão econômica visível desse contrato, qual é? O crescimento das empresas de seguro, né? Basta ser um contrato. E se esse contrato for rompido, o médico vai levar um processo, você precisa de um seguro, muitas vezes para suprir aquilo que o processo está sendo levado. E como há sempre numa relação de negócio alguém pode se sentir lesado, porque eu acho muito pouco provável que todo mundo tire vantagem o tempo todo dessa relação, se alguém sente-se lesado, entra judicialmente. Um contrato você vai responder. Então você vê como isso reflete uma visão de mundo, né? E uma visão de mundo que a gente está sendo cada vez mais influenciado por sermos subordinados, vamos dizer assim, a uma visão muito anglo-saxã da realidade.
É claro que esse contrato tem sempre que levar em consideração alguns princípios, né, como proibição de matar, dizer sempre a verdade, manter as promessas, é um contrato, isso tem que estar implícito nesse contrato. E aí, novamente, é uma discussão muito filosófica, né, sobre o que está implícito, o que é manter a promessa, em que situações, tudo, todas essas questões de discussões éticas estão envolvidas nisso. É uma proposta individualista, né? A decisão entre o médico e o paciente. Agora, claro, tem uma questão de inserção da pessoa na sociedade de uma maneira muito ativa. Isso é bastante benéfico. Tudo tem um lado que a gente precisa olhar com carinho, né? Não tenha dúvida que deixar ao paciente a tomada de decisão, né? Já que é uma coisa que a gente critica tanto assim, peraí, mas é uma relação democrática. Então, ele tem direito de tomar decisão. Tem. Né? E é legal que ele tome decisão de acordo com o estilo de vida dele. Mas, peraí, tudo pode ser negociado como um contrato? Talvez nem tudo. Então, todas essas questões precisam ser debatidas. Por isso é que é tão apaixonante você conversar e falar sobre bioética. Qual é a grande crítica do modelo contratualista? De acordo com alguns autores, principalmente europeus, eles não têm os requisitos teóricos para um modelo explicativo, porque, na verdade, você não está trabalhando nada de bioética geral, né? Talvez isso você tenha tido dificuldade nessa questão. Isso não é tão filosófico assim, né, Carol, como você falou. Mas é porque realmente me parece uma coisa muito focada numa questão. Eu tenho um paciente, eu tenho um médico, eu presto um serviço, ele quer comprar esse serviço, a gente faz um contrato. Não parece nem sequer uma relação bioética tão profunda assim. Não que não tenha uma discussão filosófica por trás dessa maneira de ver o mundo, mas não parece uma coisa muito relacionada à área da saúde em si, assim, né? Vamos dizer. Parece mais que você está pegando uma questão de um mundo corporativo e está tentando fazer com que a saúde virasse uma questão unicamente econômica e corporativa. Nós temos ainda o modelo contemporâneo do direito natural. É um pouco chato mesmo essa aula, a gente vai falando sobre todos esses autores, mas para vocês poderem ter uma ideia, né? John Finnes é o bioeticista que mais trabalha. Tá? Ele tem um trabalho que também não tem tradução para português, e a referência histórica dele vai muito antiga, tá? E tem um embasamento filosófico muito grande, obviamente no embasamento muito da área liberal, da área de um pensamento mais individualista, né? Talvez o grande base seja também John Locke. Então, quem gosta de individualismo e liberalismo tem que conhecer Locke. Tem argumentações bastante pesadas e que você tem que tomar muito cuidado quando lê, porque se você quer criticar, um escorregão você concorda com ele e aí já era. Ele já te levou. Então você tem que estar atento porque é um filósofo pesado e muito bem articulado nas suas argumentações. A proposta básica, então, do direito natural é uma proposta de abordagem dentro da teoria ética baseada em direitos das pessoas. Baseia-se na existência de bens fundamentais e finais, que não teriam uma organização hierárquica. Quais seriam esses bens? Toda pessoa teria direito naturalmente ao conhecimento, a uma vida estética, a uma vida lúdica, à religiosidade, à amizade, etc. É uma proposta individualista, do indivíduo tem direito a isso, né? Mas insere a pessoa na sociedade com a questão de relações, de religião, de amizade, círculos, etc. E tem, obviamente, críticas, né? Não é uma proposta, não construiria, de acordo com alguns autores, todos os requisitos para uma proposta, e não fica igualmente claro o motivo da seleção dos bens, né? Por que outros bens não foram incluídos, como solidariedade? Existe espaço para solidariedade numa visão liberal anglo-saxã? Então, você tem toda uma crítica que esse modelo do direito natural, quer dizer, o que já começa aí a crítica filosófica, né? O direito natural parece que assim, é um direito que naturalmente é dado ao homem pela sua condição de ser humano. Tá, mas esse direito que é dado ao homem pela sua condição de ser humano, ele traz em si uma visão da sociedade em que esse homem nasceu. Né? Você vê, por exemplo, a questão dos direitos humanos. Né? Eu acho muito bonito. Né? Você diz lá, todo homem nasce igual perante a lei, etc. E tal. Igual a quem? Né? Porque quando você diz assim, eu nasço igual, eu estou dizendo que eu nasci igual a alguma coisa. Igual a quem nós nascemos? Todos nós nascemos iguais. Tá? Igual, muito provavelmente, o que está por detrás disso, que vem na nossa cabeça imediatamente, é igual ao padrão eurocêntrico anglo-saxão, branco, numa sociedade rica. Por que alguém aqui, de livre e espontânea vontade, assim, pode se manifestar se o fez, que eu acredito que todo mundo aqui tem interesse por bioética, a gente parte do princípio todo mundo falará a verdade. Quando eu leio o primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos, todo ser humano nasce igual,
Alguém pensou que a gente nasce igual aos pigmeus da África? Alguém pensou que a gente nasce igual aos bantus, zulus? Né? Alguém pensou que a gente nasce igual ao pessoal do Sri Lanka? Né? Isso não vem na nossa cabeça, então já está entranhado uma questão ideológica por trás disso. Então, assim, quais são os bens? Que direito natural é esse? Natural na onde? Assim, é natural para quem isso? Tá? Quais são os direitos que vão ser incluídos? Por que se inclui esse e não se inclui outros? Tá? Então, existe toda uma discussão filosófica em torno disso. Eu vou avançando, tá, gente? Porque eu gostaria de aprofundar bem mais, mas senão vocês vão ficar aqui comigo até não sei que hora. O modelo de princípios eu deixei talvez por um dos últimos dos anglo-saxões, porque são talvez um modelo que todos nós adotamos em algum momento da nossa vida, mesmo não gostando muito, porque é interessante o que esses autores que são Beauchamp e Childress fizeram. Eles têm uma obra de referência, tá? Que é o Princípio da Bioética Médica. Agora vai sair pela editora, não vou lembrar o nome, vai sair em edição em português esse ano. Tá? Eles têm uma referência histórica, por incrível que pareça, a obra deles não está traduzida, traduzirá esse ano, mas eles têm um filósofo chamado William Frankena, que tem uma obra chamada Ética, que é traduzida para o português. Então, quem quiser ir na fonte que eles beberam, tem a tradução para o português. Tá? Utiliza-se muito do consequencialismo e do utilitarismo anglo-americano. Qual é a proposta básica? Ele se baseia na caracterização, já falei isso aqui para vocês várias vezes, né, de 4 princípios fundamentais que servem de base para o agir humano: beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. Esses 4 princípios, toda vez que você for avaliar um caso que tem uma discussão bioética, esses 4 princípios têm que estar na sua cabeça para essa avaliação. Todos são considerados deveres prima facie, ou seja, eles têm de ser respeitados a qualquer preço, a não ser que surja algum outro imprevisto que em algum momento você não possa respeitá-los. Quando é que acontece isso, pessoal? Eu já dei o exemplo. Assim, acontece quando, por exemplo, você vai falar de autonomia para escolher seu médico quando você não tem médico. Né? Teoricamente deveria ser respeitado, mas em algumas circunstâncias pode ocorrer de que você não consiga respeitar todos os princípios da bioética principialista. Então, você primeiro entende os princípios e depois você parte para os casos concretos na realidade. Na edição de 1994 da obra deles, os autores mudaram a denominação de princípios para moralidade comum. Eu preferi princípios, tá? Porque moralidade comum, primeiro já começa assim, comum a quem? Né? A minha moralidade não é a mesma deles, provavelmente. Mas, né, como sempre, é uma crítica minha mesmo, assim, os norte-americanos acham que o que eles pensam serve para todo mundo. Né? É uma proposta individualista, é uma proposta dedutiva, né? Eu pego meus princípios, minha moralidade comum e aplico em todos os casos que vierem. Tá? Obviamente, isso traz uma crítica enorme. Né? Tem uma bioeticista portuguesa chamada Maria do Céu Patrão Neves, ela tem um artigo que eu recomendo que vocês leiam, que é a Fundamentação Antropológica da Bioética. Aí eu não preciso dizer que está traduzido, porque ela é portuguesa. Né? Então, leiam a Fundamentação Antropológica da Bioética. Isso não é uma proposta ética para ela, isso é uma proposta moral, é uma proposta legal quase. Tá? Eu tenho uma lei que diz eu não posso abrir mão da beneficência. Então, é uma lei, não é uma discussão ética, porque em alguns momentos eu teria que abrir mão, em alguns momentos. Por isso que eles começaram, primeiro eles disseram, na primeira obra deles, eles disseram que eram deveres sine qua non, ou seja, não existia a possibilidade de não aplicar aqueles deveres. Depois, com as críticas, quando eles trouxeram isso para a discussão bioética no mundo, eles mudaram para prima facie, ou seja, devem ser respeitados, mas às vezes não poderão. Aí você tem toda uma série de mudanças argumentativas nisso, e muitas das críticas estão nesse artigo, que é a fundamentação antropológica da bioética. Então não é uma proposta puramente ética, é uma proposta quase que moral, quase que legal, estabelece normas para um agir adequado. Nem sempre as normas vão servir para todos os lugares. Agora vamos começar um pouco mais vindo para a nossa área, que é a mais latina. Nós temos o modelo da virtude, pelo sobrenome já dá para ver, né? Pellegrino, Tomasma, são pesquisadores que vivem na Itália, na Universidade Sapienza de Roma. A obra de referência, né, dos dois. A referência histórica deles é toda uma questão aristotélica e de tradição ética grega, tá? Que é o modelo da virtude, e diz que a virtude é um traço de caráter, que é valorizado socialmente, é um traço do caráter que é valorizado socialmente.
Há alguns séculos atrás, o traço do caráter que era valorizado socialmente como virtude, né, era, por exemplo, você ser um guerreiro muito forte e matasse vários inimigos, isso era uma virtude, né? Hoje em dia, talvez, nossa sociedade já não seja um traço de caráter tão valorizado assim. Então, essa virtude moral, ela tem um traço de valor moral associado. Então, o que é virtuoso, desculpa, não virtual, virtuoso, o que é virtuoso para a sociedade hoje pode não ser para uma sociedade daqui a alguns anos, né? É diferente de virtude e moral da questão ética, tá? A virtude, então, ela tem origem na Grécia. Ela vem da palavra arete, que pode ser traduzida como excelência, ou seja, você ser excelente em alguma coisa. Tá? Não é uma questão ética especificamente, né? Ela foi traduzida para o português como virtus, que é a raiz da palavra em português, para o latim virtus, que é a raiz da palavra em português virtude. Vale salientar, por exemplo, que em culturas orientais a noção de virtude existe desde o século X a.C. como uma capacidade de realizar ou oferecer vida para alguém, né? Então, assim, é uma proposta que eles foram ler muito da questão oriental para trazer essa ideia de virtude como excelência em oferecer vida a alguém ou oferecer-se para alguém para cuidar. Então, tem uma proposta toda de uma questão do cuidado envolvido nisso. A virtude, segundo Aristóteles, então, é uma disposição que você adquire, né? É uma excelência. Como tudo que você vira excelente, você precisa de quê? Treinamento. Tá? Precisa treinar, 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 treinar. A questão que Aristóteles colocava para a gente é se esse treinamento ele tem um momento da vida em que isso acontece. Aristóteles acreditava que sim, que era na primeira infância. Depois disso, você não conseguiria mais incutir virtudes numa pessoa. Você só conseguiria desenvolver as que já estavam incutidas. É uma discussão pesada isso, porque se você pensa que a maior parte dos nossos alunos entram no processo de formação profissional já depois desse período de primeira infância. Então, você já não seria capaz de incutir virtudes neles se eles já não trouxessem diante. Você seria apenas capaz de aprimorar aquilo que eles já tinham. Então, é uma afirmação bastante pesada para o nosso sistema educacional. Esse outro bioeticista, Clotet, ele diz que virtude é a forma de agir que enobrece a pessoa, que a aperfeiçoa. O contrário disso, obviamente, é o vício, né? Que destrói a pessoa. Então, de acordo com Aristóteles, as virtudes se aperfeiçoariam com o hábito. Você não conseguiria mais ganhar virtude depois de um tempo. Você só conseguiria aperfeiçoar. Sócrates, né, que não sei onde que eu li uma vez uma prova que alguém botou que era o avô de Aristóteles, mas não é o avô de Aristóteles. Sócrates foi o professor de Platão, que foi o professor de Aristóteles. Quase como avô, né? Sócrates propunha que tudo é conhecimento, inclusive as questões de justiça, temperança e coragem, o que tende a demonstrar que certamente é possível ensinar a virtude, até quando era a questão que eles se propunham. Eu já tenho algumas críticas sobre isso, assim, que tudo é conhecimento, dá a sensação de que a pessoa que comete um ato antiético, por exemplo, ela o comete porque ela não conhece qual seria o caminho correto a ser tomado. Ela não teve instrução ou educação o suficiente para poder definir isso. O que eu acredito que Sócrates e Aristóteles escreveram isso porque eles não conhecem o Brasil, né? Porque a gente é roubado à torta e à direita pelas pessoas que mais estudaram e mais chegam a ministro, etc. Então, a questão não é só ter um conhecimento teórico daquilo, né? A questão talvez eles não tivessem elaborado da maneira correta, no sentido de que eles colocaram que você podia aprender e conhecer durante um período da tua infância, no colo da tua mãe. Mas será que é conhecimento mesmo? Ou será que a questão vem assim de que o seu caráter mesmo, não no sentido de conhecimento teórico, mas no sentido de caráter, será que você aprende isso ao longo da vida? Ou você aprendeu logo no começo, no contato com a tua família, e depois é difícil, você só vai desenvolver o que você já trouxe, a sua bagagem. Então, são questões muito profundas de discussões filosóficas que daria para a gente passar a noite aqui, né? Voltaire, então, um outro filósofo bastante conhecido, numa carta a Frederico, não para mim, mas para Frederico o Grande, né? Em 1737 ele escreveu que virtude, o estudo e a alegria são três irmãos que não devem ser separados, porque na concepção de Voltaire, ele bebe de Aristóteles, estudar, ou seja, transformar-se em excelência é ter virtude. Porque eles acreditam que você tendo conhecimento, ou seja, você tendo muito estudo,
te fará uma pessoa virtuosa. Mas você pode ter muito estudo e aplicar isso para o mal, né? Não necessariamente você teria esse conceito que virtude tem para a gente. Tá? Porque o conceito de virtude para o grego é de excelência. Inclusive, se você fosse muito mal, e aí você entende, por exemplo, Maquiavel, tá? Quando Maquiavel diz assim, o príncipe ele tem que ser mal mesmo. É a virtude. É a virtude do príncipe. Porque virtude para o português, aí vem a questão de etimologia da palavra. Virtude para a gente, no nosso inconsciente, ou subconsciente, vem assim, se eu tenho virtude, eu sou uma pessoa boa. Virtudes são coisas boas, não boas. Não, virtudes são excelência. Você é excelente em alguma coisa. Tá? E você ser excelente em alguma coisa pode ser inclusive para o mal, que a questão do Maquiavel era um ótimo para o governo que o príncipe fosse ruim e incutisse o medo no povo para que todos obedecessem a ele, época de guerra, etc. Então, quando a gente diz essas principais virtudes, né, esse modelo da virtude, ele lista as virtudes, né? Porque se você entende virtude como excelência, pode ser uma coisa ruim também. Então, ele vai listar quais são as virtudes que ele acha que devem ser cultivadas pelo profissional da saúde. Tá? E ele usa disso, para isso, um filósofo chamado André Comte Sponville, que tem um livro traduzido para o português chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Tá? É muito legal de ler, quem tiver a oportunidade, eu já li, eu tenho em casa, é muito bom, vale a pena dar uma lida. E aí eles dizem o seguinte, então nós temos que cultivar nos meus alunos, nos meus profissionais que eu estou formando, por exemplo, virtudes como polidez, fidelidade, prudência, temperança, coragem, justiça, generosidade, compaixão, misericórdia, está escrito lá no trabalho deles, tá? Misericórdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, doçura, boa-fé, humor, amor. Tranquilo de fazer isso na faculdade, né? Vocês estão passando pela faculdade, a gente consegue cultivar cada um dessas virtudes facilmente, né? Ainda mais em tempo de pandemia, é muito fácil fazer isso, né? Assim, é bem tranquilo. Então, um modelo bastante complexo, não ria, tá? Mas era para ser assim, tá? É uma proposta bastante individualista, porque a gente vai apostar no ser humano, que a gente é capaz de desenvolver aquele ser humano, e, obviamente, tem suas críticas, né? Esse modelo tem como crítica maior o fato de ser muito difícil, óbvio, né? Segundo alguns autores, desenvolver virtudes em pessoas com desenvolvimento psicológico e moral já avançado, né? Como os profissionais já formados ou em formação. Você já tem 20 anos, né? Eu vou chegar ali, parece meio coisa de pai, né? Olha, filho, você tem que ser bom de coração. Então, é muito difícil, a gente às vezes não tem nem tempo para essa relação tão paternal assim entre professor e aluno, né? Às vezes a própria estrutura da nossa universidade não permite que isso seja desenvolvido. Não é uma crítica a alguém específico, eu estou falando estrutura da universidade do Ocidente, de tudo, né? A gente tem tempo, tem disciplina, tem matérias, muito difícil você conseguir fazer isso desenvolver. Kant, citando Aristóteles, dizia: virtude se aprende no colo da mãe, não vai ser ali que eu vou conseguir desenvolver isso. Aí Comte Sponville acredita que as virtudes podem ser ensinadas sim, principalmente através de modelos de identificação adequados. O que seriam esses modelos de identificação adequados? Desculpa, mudei aqui. Seriam você ter grandes professores que ensinassem esses alunos através de como modelo de pessoa a que eles desenvolvessem esses sentidos virtuosos. Eu praticamente tenho uma crítica muito grande, assim, que é, sinceramente, eu acho que ninguém é modelo para ninguém, a gente precisa construir a nossa visão de mundo em conjunto, né? Quando alguém se diz modelo de alguém, já está colocando numa posição acima daquela pessoa, e aí isso por si só é um questionamento filosófico se é possível discutir bioeticamente ou eticamente se eu me coloco numa posição acima daquilo com quem eu vou discutir. Como eu falei, assim, dá vontade de aprofundar muito mais com vocês, mas eu estou trazendo só para vocês terem uma ideia de porque muitas vezes quando eu estou falando sobre aborto, eutanásia, etc., eu dá uma rateada, a cabeça pensa numa outra coisa, porque eu sei que tem outras maneiras de ver aquilo, e às vezes fica só num monólogo meu falando, então eu quero trazer para vocês que existem várias pessoas que pensam sobre aqueles assuntos de maneiras totalmente diferentes. O modelo do cuidado é um modelo muito bonito, que eu acho, mas que também vai ter críticas, óbvio, né? É muito bonito a começar porque é feito por enfermeiras e por 3 mulheres. Tá? Essas são as 3 que têm essa visão bioeticista. Elas têm algumas obras de referência, né? E existe tradução em português, uma voz diferente. É muito bonito esse livro. Tá? Existem outras obras nas quais elas se baseiam para
construírem esse modelo de avaliação bioética na visão delas. Tem algumas referências históricas, como por exemplo, a tradição de estudos sobre psicologia do desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento das nossas justificativas morais. Ela se baseia muito na crítica às ideias de Piaget, tá? O julgamento moral da criança, Kohlberg, sobre o desenvolvimento psíquico e moral do ser humano. E eles têm uma proposta básica, esse modelo do cuidado. A autora, desculpa se eu errado, são as autoras, né, propõem que existe uma diferença fundamental entre o raciocínio moral masculino e o raciocínio moral feminino. Tá? E as mulheres baseariam-se, na visão dessas autoras, de modo geral, o seu raciocínio moral dentro da noção de cuidado. Enquanto que os homens baseiam sua visão de relação moral dentro do conceito de justiça, um aspecto legalista. Por isso que você sempre vê a mãe do bandido chorando lá, enquanto o pai diz que ele tem que ser preso, muitas vezes. Essas seriam as visões dela. A mulher não está preocupada com a questão da justiça, ela está preocupada com a questão de cuidar. Este modelo permitiria identificar inúmeras características diferenciadoras, do ponto de vista de julgamento moral entre homens e mulheres. Normalmente, na visão das autoras, quando eu digo na visão das autoras, vocês já sabem que eu concordo com a crítica que foi feita, embora eu ache um modelo bem bonito até. Tá? Os homens têm uma questão de moral da justiça, de concordar, o homem precisa de concordância, né? Ele precisa ser um líder e todo o grupo concordar com ele. Igualdade, tá? Pensar muito, raciocinar muito. Isso normalmente descamba para um certo egoísmo, uma teoria de contrário de justiça seria a opressão, enquanto que a mulher teria uma moral do cuidado, que envolve o compreender, envolve a questão de construir um vínculo, envolve a questão de sentir, tá? Envolve, e isso acabaria para o altruísmo. A prática do contrário de cuidado seria o abandono, seria o que afetaria muito a mulher, ela é mais altruísta em relação a isso. E Nodgins, ainda, uma enfermeira, propôs que o cuidado se basta. Tá? Isso é uma citação literal do livro dela. O cuidado se basta, ele é a essência. A noção do cuidado é tudo que é necessário para a ética da enfermagem, a enfermeira, tá? Da enfermagem do cuidado. Sendo que as enfermeiras cuidam. Não há necessidade de se preocupar com as ideias de imparcialidade, de justiça, ela está ali para cuidar. Tá? É uma proposta individualista, insere um pouquinho o indivíduo na sociedade e, obviamente, como toda proposta, tem sua crítica. A primeira crítica que eu faria aqui em casa é que a gente tem os gêneros, por exemplo, na minha casa, bastante alterados, né? Assim, por exemplo, eu seria muito mais mulher, muito mais de cuidar, agregador, a Fernanda, minha esposa, é bem mais brava, de justiça, de igualdade, de tudo isso. Então, é uma crítica grande. As mulheres têm que cuidar. Por que as mulheres têm que cuidar sempre? Né? Essa é talvez uma das grandes críticas. Né? A maior crítica ao modelo do cuidado foi feito pelos bioeticistas da bioética do princípio, de Beauchamp e Childress, essa briga entre anglo-saxões e uma visão mais feminina, mais latina, não é à toa, mas eles acham que é uma proposta teórica incompleta, porque ela dá apenas algumas novas contribuições, mas não é um modelo explicativo. Isso é a crítica deles. E tem uma crítica mais pesada ainda, né? Uma crítica de feministas como Susan Sherwin. Tá? Ela rejeita esse modelo porque ela reforça um papel histórico, e eu concordo um pouco com isso, de que as mulheres têm que tender ao autossacrifício. Tá? Você praticamente reforça aquela coisa de ser a filha não casa para cuidar dos pais, né? A filha mais nova. Se o pai fica doente, vai morar com a filha e não com o filho, que é casado também tem uma família, porque é a função da mulher cuidar. Reforça todo esse papel de autossacrifício da mulher, ela abre mão da profissão para seguir o filho e o marido. Né? Tudo ela tem que abrir mão, porque o objetivo dela é cuidar. Eu até concordo que realmente, de um ponto de vista não tão estático assim, as mulheres conseguem ser mais agregadoras, mais cuidadoras, isso é uma coisa bem mais visível. Mas a gente tem que tomar cuidado para não cruzar essa linha e achar que elas têm que se autossacrificar por tudo. Tá? Seria apenas uma visão bastante parcial da realidade. Tem uma outra pensadora sobre isso, né? Ela faz uma crítica severa, né? Esse livro foi publicado em 1997, ela diz sim, nós precisamos cuidar, mas não uma ética do cuidado, porque nós não podemos achar que tudo, a enfermagem tem que se autossacrificar, porque
o sobrenome, né, Helga Kius, é uma alemã, num país mais anglo-saxão, etc. E ela diz o seguinte, daqui a pouco vão dizer que a gente não precisa nem ganhar salário, né? A gente já tem que estar lá para cuidar, né? Nós temos que ser altruísta, né? Então é muito difícil isso, tá? Você tem que tomar cuidado quando você estica a corda demais para um lado, se você não vai começar a ter problemas com esse pensamento. A proposta de que o cuidado é a essência da enfermagem, que atende sempre os melhores interesses do paciente, também é muito contestada por Bárbara Appelbaum, uma outra enfermeira. Ela critica muito essa questão de que será que está sempre o interesse do paciente ou se a mulher, primeiro assim, que enfermagem tem que ser mulher, né? Já começa um outro problema aí, né? Assim, o enfermeiro tem que ser mulher porque ela tem essa questão do cuidado, do altruísmo, do autossacrifício, etc. E está sempre na questão do melhor interesse do paciente, se é sempre a mulher que tem que se cuidar o tempo todo, será que não é o interesse dela fazer isso? Então, será que o paciente entra nessa relação médico-paciente ou profissional de enfermagem-paciente? Né? Essa questão de estabelecimento de estereótipos masculinos e femininos é sempre muito perigoso, né? Então, existe deixa eu ver quem está falando aqui. Sim, Vitória, eu vou disponibilizar, tá? Pode ficar tranquila que depois eu vou postar, tá? Você pode assistir, tá bom? Boa sorte na entrevista. Então, tem toda essa questão de aspectos transculturais, né? Caracterização de sociedades masculinas, sociedades femininas. É um pouco perigoso isso. Então, é uma crítica muito grande a essa questão do modelo do cuidado, dessa adaptação transcultural. Nós temos um modelo personalista, estou acabando, tá, gente? Prometo que essas discussões filosóficas vão se encerrar, né? Aí, né, o sorriso de quem está falando não deixa esconder qual é aquele que ele tem uma certa preferência, sem deixar de ver as críticas que se fazem a essa abordagem, tá? Porque, como eu disse lá na análise da filosofia da ciência de Popper, se eu li tudo da obra dele e acho que não tem defeitos, eu não entendi a obra dele, né? Mas é uma abordagem que eu gosto, tá? E existem vários livros de Levinas traduzidos para o português, mas eu acho que o que mais se usa no bioética, infelizmente, não foi traduzido, e é L'Humanisme de l'Autre Homme, que o título é muito bonito, tá? O humanismo do outro homem, tá? Ou seja, é o humanismo do outro, não é o meu humanismo, né? Por isso que tem uma frase dele que eu gosto muito, quem é meu aluno já viu falar, que ele cita: nós só é plural de eu na gramática. Na relação interhumana nunca é. Tá? Porque é o humanismo do outro homem, então só na gramática nós é plural de eu. Né? Na vida real nunca é. Eles têm algumas referências históricas, que é relacionadas à fenomenologia, ao existencialismo. São questões filosóficas bem profundas, tá? Infelizmente não dá tempo da gente aprofundar todas essas discussões. Eu já falei que depois que tudo isso acabar, a gente vai sentar num café e vai todo mundo discutir sobre filosofia o tempo que a gente quiser discutir, porque é um assunto que eu amo de paixão. Tem uma proposta básica, né? Ela tem 3 importantes características dessa proposta personalista: a alteridade, tá? Em toda discussão bioética, o outro é sempre anterior a mim. Tá? Eu só posso me definir a partir da visão que o outro tem de mim, porque a visão que eu tenho de mim é uma visão deturpada. Né? Eu sou o máximo, eu acho que eu sou tudo, aí chega um outro que fala aqui, cara, tu não é nada. Né? Então, assim, eu só posso me definir a partir da visão que o outro tem, eu só existo a partir da visão do outro sobre mim. Então, o outro é anterior ao eu, ao ego. Tá? Porque o outro depõe o meu ego, ele faz com que o meu ego não consiga controlar tudo que ele gostaria de controlar. Isso tem uma influência, já vou eu fazer uma digressão de novo, tergiversar o assunto. Isso tem uma importância tremenda na questão da morte, né? Porque a alteridade maior para Levinas é a morte. Tá? Porque a alteridade, o outro, ele vem sempre de um local onde eu nunca fui. Tá? Eu nunca tive aonde o outro esteve. Ah, mas você nasceu na mesma maternidade, na mesma cidade, morou na mesma rua, ou é teu irmão, morou na tua casa, gêmeo. Tem lugares que ele foi que eu nunca fui. Tá? Então ele é sempre anterior a mim. Tá? E isso para a morte, que é a alteridade absoluta, que é o lugar onde eu nunca estive, eu nunca vou estar, eu não sei como é, não tenho como saber, não tenho como conhecer, isso pode criar um sentido tremendo numa relação ética, por causa da questão da prioridade do que está fora, do que me define. Né? O saber morrer
me diz que eu preciso dar um sentido para a minha vida. Então, isso me define. Ele tem uma questão relacional, que é de um outro filósofo chamado Appel, que é através da ética da razão comunicativa. Eu preciso fazer a minha epoqué, suspender o meu julgamento e argumentar com o outro numa posição de igual. E singularidade e universalidade do ser humano. Né? Nenhum ser humano, nós, não é plural de eu. Tá? Não existe essa possibilidade. Né? Uma de suas contribuições mais importantes, assim, eu acho que talvez a proposta mais importante da bioética personalista, seja uma discussão formal sobre o papel do outro nas justificativas para uma tomada de decisão. Né? Eu preciso levar o outro em consideração em qualquer decisão que eu vá tomar. E mais do que o outro ainda, né, tem toda uma discussão mais profunda, que é a discussão do terceiro, né? Que o terceiro é o mais danadinho. Ele cita isso, exemplo, em várias coisas. O que é o terceiro? Né? Eu posso ter um pai e uma esposa, né? Um marido e uma mulher. Em determinados momentos, essa relação a dois ela é tão profunda. Quem tem um relacionamento a dois há muito tempo se pega, às vezes, fazendo coisas bem parecidas com o parceiro e vice-versa. E muitas vezes não são porque eles tinham afinidades anteriores, é porque a convivência vai fazendo com que eles fiquem bem parecidos. E aí vem o terceiro, que é um filho, e entra no meio disso. E ele nunca é do jeito que a gente imagina, ele nunca é da maneira que eu pensei que ele seria, e há todo um outro envolvido nisso. Isso envolve, por exemplo, eu tenho numa sociedade, eu uso o exemplo da França porque Levinas, embora lituano, viveu mais tempo na França e desenvolveu toda a sua obra lá. Tá? Então ele dizia, a sociedade francesa tem todas as suas discussões assim avançadíssimas de questão filosófica, de um estado de bem-estar social, mas existem rixas entre homens, mulheres, a questão feminista, etc. e tal. Mas isso vai se encaixando nessa sociedade porque ela é muito parecida, ela acaba fazendo uma amálgama. E vem um imigrante árabe, entra no meio disso tudo, quebra toda essa sociedade, e ele está ali, a gente tem que dar uma resposta a ele, e eu não posso ignorar que ele existe. Então, tem toda uma questão de um terceiro envolvido nesse processo, por isso que é uma bioética bastante profunda e bastante discutida. Né? Outra importante contribuição do modelo personalista é a ética da razão comunicativa, que foi estabelecer regras claras para um adequado processo de troca de informação. A gente tem que estar no mesmo patamar, nós temos que definir os termos da nossa discussão para que a gente possa ter uma discussão bioética. É uma proposta focada na sociedade e tem uma crítica. Né? De acordo com alguns autores, não tem todos os requisitos teóricos necessários para um modelo explicativo. Né? Porque por mais que a gente force o estudo filosófico, a proposta levinasiana, ela inverte tudo aquilo que a gente acredita em filosofia. Né? A filosofia basicamente é a questão da razão, né? O logos, o poder da ontologia, do logos sobre a realidade. E isso é dito na nossa filosofia ocidental, principalmente, dizendo assim, a ontologia, ou seja, o estudo daquilo que é, que existe, do logos, da racionalidade, é o primeiro passo para a filosofia. Levinas diz assim, o primeiro passo para a filosofia é a ética. Tem que ser antes da razão. Não importa eu ter todo o meu conhecimento teórico se eu não tenho uma formação ética. A ética é a prima filosofia. É a filosofia que vem primeiro, que vem antes de qualquer racionalidade, que vem antes do meu discurso, que eu posso falar que é a razão. Porque o discurso, ele diz, e se ele diz, está dito. E se está dito, é um veredito, não tem mais espaço para discussão. Então, a melhor maneira que eu acho de explicar isso, como para qualquer explicação no mundo, é usando poesia. Né? Quem gosta de Mário Quintana tem um verso que diz assim, aquele que não compreende um olhar não vai compreender uma explicação. Então, antes do que eu posso dizer, é o que o meu olhar, e por isso que Levinas usa muito a expressão do rosto, do olhar, a gente traduziu para português como rosto, mas a palavra original em francês é visage, que é a questão do olhar. Tá? O olhar do outro diz, não me mate, me respeite, eu estou aqui, tá? Eu estou gritando por ajuda. O olhar do outro, antes dele falar, já está dizendo isso. Então, essa é a questão de uma abordagem muito personalista da bioética. E é difícil que as pessoas muito pautadas na questão da racionalidade pura consigam entender isso como um modelo explicativo. Né? Eu uso como maior crítica disso a minha própria esposa. Né? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, ela foi toda em cima do pensamento levinasiano, ela leu, falou, isso é muito lindo, mas me parece poesia. Eu falei, isso é um tremendo de um elogio, porque era isso que precisava parecer, e não uma tese filosófica racional pura. Não atingi meu objetivo. Então, assim,
eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando para vocês até 9 horas. Tá? Então, esquece, um dia a gente discute só sobre Levinas. Existem ainda alguns modelos, como, por exemplo, o modelo ternário, tá? Que é um modelo de um bioeticista espanhol fantástico, que é o Diego Gracia Guilhem. Tá? É muito bom bioeticista, vale a pena ler as referências dele, até por ser latino, ser mais próximo a gente. Ele usa muito de principialismo e casuística. Mas já não teve isso lá? Teve, mas com uma abordagem totalmente latina. Tá? Qual é a proposta básica dele? Ele usa um modelo ternário, que é exemplo do modelo coerentista que a gente já viu, propõe a utilização de modelos baseados em princípios e casos. A novidade é que ele introduz um terceiro elemento, por isso o ternário, que o autor chama de obrigações morais. Eu não gosto muito dessa expressão, mas tudo bem. Esse componente introduz uma perspectiva de complexidade ao modelo e permite a inserção da incerteza como elemento. O modelo ternário, existe tradução desse autor bioeticista, né, Francisco Bellino, Fundamentos da Bioética, é um modelo para análise de problemas morais em bioética clínica, mais na prática ainda. E ela se propõe a dividir essa análise em 3 momentos distintos. O momento 1, que é o momento universal da discussão, que você interpreta os problemas com base nos deveres prima facie, os princípios. Eu tenho um caso, eu tenho um problema, e eu vou ver aonde eu vou aplicar a beneficência, a não maleficência, a justiça, a autonomia nesse caso. Tá? Esses são os princípios primários. Depois você tem um momento particular do caso, que é a análise do caso em si. Situações peculiares de cada um dos casos, que talvez os princípios não fiquem bem claros. Prudência para aplicar a equidade, sugerida por Aristóteles. E aí você tem o momento 3, que é o contingente, que é a tomada de decisão, que você leva em consideração os princípios universais, a particularidade de cada caso, e aí, como você leva em consideração a particularidade, você tem toda a incerteza, a contingência, a alternativa necessária para aquele momento de abordagem bioética. Então, você tem o universal, tem a prudência, e aí depois você vai ter a contingência, que é a resposta. Esse modelo é muito utilizado, é uma proposta individualista, porque tem a questão pessoal de cada caso, mas é um modelo muito utilizado pelas comissões de ética e bioética. Tá? Basicamente, assim, resumão do resumão, tá, gente? Diego Gracia dizia o seguinte: quando você senta para discutir na mesa bioética, o que você vai fazer? Vou aos 2 extremos. Aborto. Nunca vai poder abortar. Sempre vai poder abortar. Os 2 extremos são problemáticos. A gente tem que encontrar um caminho entre isso. Nunca vai poder abortar, mas se a pessoa for estuprada, o filho vai matar a mãe por uma complicação clínica grave, não, nesses casos eu permito. Bom, então não é sempre, mas tem alguns casos. Sempre abortar, eu posso engravidar quantas vezes eu quiser sem nenhum controle, tiro todas as vezes, eu não estou nem aí. Não, também não é assim. Vamos dar uma educação sexual, vamos tentar ver se a gente faz um planejamento familiar e aí em alguns casos a gente libera. Então você vai deliberando entre os 2 extremos. Estou usando um exemplo bem grotesco, assim, mas para vocês entenderem como é a deliberação de Diego Gracia. Então ele senta, ele tem um comitê de ética e de bioética, ele senta e tem religiosos, advogados, representantes do paciente, etc. Todo mundo senta. Normalmente você tem a briga entre os 2 extremos, né? Eu não vou fazer, eu sempre vou fazer. E aí você tenta encontrar um meio termo entre esses 2 extremos para você ter uma deliberação bioética. E, obviamente, por causa disso, tem uma crítica, né? Ele não considera os princípios de não maleficência e de justiça como sendo absolutos. A beneficência sempre seria relativa à autonomia do paciente, o que nem sempre o que é beneficente para o paciente é ele ser autônomo o tempo todo. Às vezes ele não pode tomar decisões, então precisa de que alguém o tutorie, né, nisso. Tá? E se existem princípios absolutos, eles contradizem o próprio modelo, porque o modelo principialista já mudou, né? O Diego Gracia ainda usa, não, são princípios absolutos, mas quem escreveu sobre os princípios já mudou isso, diz que os princípios não são absolutos, são prima facie. Então, assim, talvez isso já precisasse mudar um pouco. E talvez nem sequer seja um modelo mesmo, né? Porque, na verdade, é mais uma discussão de como você vai atingir uma resposta concreta sobre uma discussão clínica. E, para a gente terminar, uma coisa que se usa muito aqui, baseado também em Gracia, em vários outros modelos, que é o modelo de bioética e complexidade. A gente é uma referência histórica como o principialismo, como a casuística, usa muito da teoria complexa de Edgar Morin, tá? Iria Prigogine, e uma bioética profunda.
Tá? O texto de referência, eu diria para vocês lerem a obra do professor Goldin, lá da PUC. É uma obra fantástica, é um ser humano muito bom. Eu tive a sorte de tê-lo na minha banca de mestrado. Acrescenta demais a gente, quando a gente encontra em congresso, eu faço questão de ouvi-lo falar, porque ele tem um conhecimento profundo sobre a bioética. E a proposta básica, então, a proposta dele, do Goldin, de definição de bioética profunda de Potter, tá? Uma aproximação dialógica com referenciais teóricos como principialismo, direitos humanos, virtude, alteridade. Ele tenta fazer uma junção de tudo isso, tá? E usa uma lógica de argumentativa de Habermas, que também é um outro filósofo que eu recomendo que vocês leiam. Então, essa reflexão integrada dos pensamentos dialético e analítico. Né? Analítico, fatos, circunstâncias, alternativas, o cenário em que o problema se deu e as consequências possíveis. E o diálogo, e nas diversas teorias que a gente viu aqui hoje, os casos relacionados a essas teorias, e entender que todos esses casos são extremamente complexos para que a gente tenha uma resposta tão simples e fácil apenas num modelo. Né? Então, você tem os fatos e circunstâncias que delimitam a situação. Circunstâncias, quer dizer, diferentes aspectos morais, diferentes comunidades. Você abordar um paciente testemunho de Jeová, você abordar um paciente muçulmano, tem que levar em consideração as diferentes circunstâncias de cada uma das pessoas que estão ali para serem abordadas naquele problema bioético. Os cenários que a gente tem, as alternativas, como é que é a estrutura de saúde desse local, o que eu tenho de recursos, como eu aloco esses recursos, vão orientar a nossa tomada de decisão. A gente tem como referenciais teóricos desse modelo, vamos dizer assim, né? A bioética principialista, os direitos humanos, então a virtude, a alteridade, elementos de fundamentação para a justificativa e a argumentação. Virtudes, a gente já falou sobre elas, direitos humanos, individuais, coletivos, transpessoais. Os princípios podem ser priorizados, não hierarquizados. Em alguns casos, a gente vai usar mais um princípio da autonomia, em outros mais o da beneficência, em outros mais o da justiça. Sempre lembrar da alteridade, que é a copresença ética, né? A corresponsabilidade sobre o paciente. Usar casos pregressos, comparados com a situação atual, para a gente aprender com o passado e trazer, não é para copiar, mas é para aprender que alguém talvez já tenha refletido aquilo, né? Alguém já tenha pensado sobre aquilo. A bioética, e aí ele diz que não tem compromisso de tomar uma decisão, ela auxilia o responsável por quem deve tomar a decisão. A decisão sempre vai caber na relação médico-paciente. Às vezes a gente não sabe para onde ir com essa relação, aí um bioeticista, um comitê de bioética te auxilia nessa tomada. Ele não toma a decisão por você, ele te auxilia na tomada de decisão. É uma discussão, porque é uma pessoa capacitada por estudar tudo isso e já ter uma experiência acumulada com esses problemas. Então, ele permitiria esse modelo uma integração, uma sincronicidade de todo esse processo de tomada de decisão. Obviamente, a crítica é a mesma que se faz a modelos que integram. Não é uma nova proposta, mas é uma síntese de várias propostas anteriores. Mas é uma visão bem interessante de como a gente toma decisões em bioética. Bom, gente, era isso. Eu espero que eu não tenha enchido muito a paciência de vocês com todas essas discussões filosóficas, mas eu precisava um pouquinho, eu fui me angustiando a cada encontro que a gente tinha, mostrar para vocês que, porque às vezes pode dar a sensação quando só um está falando, que só existe aquela visão que ele está trazendo, né? Porque eu sou apaixonado pela visão que eu tenho, não quer dizer que eu não seja aberto a críticas a ela, mas às vezes a gente traz muito daquela visão pessoal e a gente acha que não tem outras formas de ver como isso funciona. E tem vários modelos. E muita gente pode, porque a gente está acostumado a dizer assim, eu tenho isso, eu tenho que tomar essa medicação, né? A gente é muito concreto nisso. E aí pode assustar muito quando você tem várias maneiras de tomar a decisão. Mas isso não é para assustar. Tá? Eu acho que isso é a beleza da bioética e da filosofia, né? Que você tem a possibilidade de ampliar a discussão para que o maior beneficiário de tudo aquela discussão, de todo esse embasamento teórico que você tem, seja o ser humano que se colocou sob seu cuidado. Eu acho que o objetivo de todo mundo aqui é que o ser humano que está sob nosso cuidado, ele tenha o melhor possível para a saúde dele. E esse embasamento só vai ajudar a gente a ter essa discussão de maneira mais profunda. Tudo bem, então, gente? Cansaram, né, de toda essa despejar de teoria em cima de vocês? Eu prometo que depois a gente volta, continuando as nossas aulas, se os guerreiros que aqui estão quiserem continuar.
A gente continua toda terça-feira, a gente volta a discutir algumas coisas mais diretas, mais práticas, vamos dizer assim, né? Que bom que vocês gostaram. Obrigado, tá? E obrigado, Juliana. E assim, como eu disse, jamais tinha a expectativa de que a gente conseguiria terminar todas as discussões aqui, né? Foi uma forma de a gente conseguir mostrar para vocês todas essas visões de abordagem. E aí, como tem os autores ali, agora fica na mão de cada um. Obrigado, Ellen. Obrigado, Tainá. Fica na mão de cada um agora se identificar com uma proposta e ir mais a fundo nas discussões. Você podia ficar aqui até meia-noite, Laís? Poderíamos, assim, mas a pergunta bioeticista eu falo assim, devíamos ficar aqui, deveríamos ficar, né? Lembra-se sempre que tem que jantar e eu tenho que ler a história de Niná do meu filho para ele dormir, tá? Obrigado, Amanda. Tá? Metade, muito mais da metade do que eu falei aqui, e eu conheço essas partes teóricas gerais, assim, tá? Eu não aprofundaria isso numa discussão, mas assim, alguns autores eu gosto muito. Então a gente um dia aprofunda. Imagina, Kevin, foi um prazer, tá? Se tá tudo bem, então, gente, um abraço para vocês, tá? Obrigado, Vitrine. Um abraço para vocês, se cuidem, tá? Se protejam bastante, cuidem da sua família, aproveitem bastante tudo. E na terça-feira que vem a gente se encontra de novo para uma nova discussão, tá? Um forte abraço, uma boa semana para todo mundo. De nada, Laísa, foi um prazer. Tá? Obrigado, Leite. Tchau, Caio. Tchau, Júlia. Até a próxima.